Amém. Meus irmãos, abramos a palavra de Deus para meditarmos acerca da vontade do Senhor, a instrução do Senhor para nossas vidas, no Evangelho segundo narrou João, capítulo 4. Evangelho segundo narrou João, capítulo 4. Nós vamos dar sequência à exposição que fizemos na parte da manhã. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 21 até o verso 20, até o verso 30. João capítulo 4, a partir do verso 21, aliás, a partir do verso 19, só para contextualizarmos, até o 30. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. A partir do verso 19, diz assim a palavra de Deus: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que fale aos nossos corações. Irmãos, nós vimos na parte da manhã, dos versos 1 até o verso 18, que a mulher samaritana teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que a narrativa, o texto bíblico diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria, e nós vimos que a necessidade ali não era porque o caminho por Samaria fosse um caminho mais fácil, ao contrário, era um caminho mais longo, era um caminho que levava em torno de 3 a 5 dias para chegar onde Jesus deveria estar com seus discípulos ali na Galileia. Mas nós vimos que a necessidade de passar por Samaria era porque ali havia uma mulher, havia um propósito de Deus para que esta mulher tivesse um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e a partir do encontro com Cristo, essa mulher pudesse, portanto, ser instrumento de Deus para a pregação da palavra a tantas outras pessoas ali naquela cidade, naquela aldeia. Então a necessidade era uma necessidade de propósito, uma necessidade que o Senhor já havia decretado antes de todas as coisas, que o Senhor deveria passar naquela localidade. E Jesus ali, portanto, ele vence algumas barreiras naquele momento, naquele diálogo que ele teve com a mulher
samaritana. A primeira barreira que ele tem, que ele vence, é justamente o contato que ele faz com a mulher samaritana. Nós sabemos e nós vimos na parte da manhã que aos homens, às pessoas, especialmente aos considerados rabinos ou mestres, era proibido ter um diálogo com qualquer tipo de mulher. Especialmente aos rabinos, eles não poderiam, naquele contexto, ao menos cumprimentar uma mulher em público. Eles não podiam fazer isso. E Jesus então fala com a mulher samaritana. Segunda questão no texto é quando ela diz: você fala comigo, você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Essa mulher, ela traz ao discurso, ela traz ao momento da conversa de Jesus uma questão histórica, pelo menos de 400 anos de preconceito, 400 anos em que havia historicamente não uma relação com os samaritanos. Em 722 a.C., quando a Samaria foi invadida, e ao invadir era costume daqueles que conquistavam levarem aquelas pessoas que perderam a guerra como cativos, e no caso a Babilônia levou as pessoas cativas de Samaria, e a partir dali houve uma miscigenação, houve uma mistura de povos, coisa esta que o judeu considerava algo impuro. Então, para o judeu, o samaritano era um povo impuro. O samaritano não era um povo digno de relacionamento. O samaritano não era uma pessoa que deveria habitar no mesmo ambiente do judeu. E uma informação importante: os judeus aqui eram aqueles que conheciam a verdade, eram aqueles que conheciam a palavra. Não era o ímpio, não era o descrente, mas era alguém que conhecia o Senhor. E isso tem algo muito importante para nós, porque talvez esse comportamento esteja muito distante, nós achemos que esteja muito distante de nós, mas não. Nós vivemos uma sociedade extremamente preconceituosa. E mais ainda, quando o Senhor Jesus prega para aquela mulher, para os judeus isso era algo inadmissível. Falar para uma mulher samaritana acerca do Evangelho, isso não poderia acontecer. Mas uma vez Jesus mostra que a salvação, ela é para todos. A salvação é para o judeu, a salvação é para qualquer tipo de pessoa, em toda classe social, o nível de pessoa, desde aquela pessoa no seu comportamento mais degradável, até mesmo aquelas que se consideram tendo um posicionamento ou uma posição mais elevada. Para o Senhor Jesus isso não importa, não é algo definidor, pelo contrário, o importante é pregar o Evangelho. Por isso que o texto vai narrar aqui, dizendo que quando os discípulos chegaram, eles se admiraram que Jesus estivesse conversando com uma mulher. Para os irmãos terem uma ideia, e eu disse isso na parte da manhã, o comportamento preconceituoso era tão grande, que seria mais ou menos como se você estivesse na calçada aqui do lado esquerdo, na direção ao mirante, e ali viesse um samaritano na mesma calçada. O que o judeu fazia? Ele mudava de calçada, porque no entendimento do judeu, só passar próximo do samaritano, isso já era se contaminar, isso já era ter um comportamento negativo de contaminação. Esse era o comportamento da época, essa era a atitude da época. Mas o Senhor Jesus mostra para aquela mulher a sua real necessidade. Nós vimos que Jesus oferta para aquela mulher a verdadeira água, ao contrário daquela que ela precisava constantemente vir à fonte para beber. O Senhor Jesus oferece uma água que saciaria eternamente o coração dela, que o seu coração seria preenchido e ela de fato teria um coração transbordando
usando da graça do Senhor, mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus mostra para aquela mulher que a sua maior necessidade não era daquilo que ela considerava importante, mas sim daquilo que era real, que era do encontro com o próprio Mestre, com o próprio dono da vida, com aquele que é a fonte a jorrar por toda a eternidade. E irmãos, diante disso, o texto vai dizer que esta mulher então olha para o Senhor Jesus e diz: eu visto que o Senhor, vejo que tu és profeta. E a partir daqui, a mulher samaritana começa a desenvolver um diálogo acerca da verdadeira adoração. Como adorar, onde adorar, como deve ser a posição do adorador. Em meio a esse tema, portanto, o Senhor Jesus vai tocar em assuntos tão importantes, principalmente nos nossos dias, considerando hoje em que as pessoas, ou muitas denominações hoje, elas veem um culto como um momento, meramente um momento de entretenimento. Nós podemos presenciar hoje, irmãos, muitos cultos sendo praticados, muitos cultos sendo realizados, ou culto entre aspas, na maioria das igrejas evangélicas, em que há uma falta de entendimento acerca da verdadeira adoração, fazendo com que haja reuniões em que se dá o nome de culto, tendo encontro, as pessoas na verdade não estão adorando, há muito ajuntamento, há muitas pessoas reunidas, mas como o próprio reverendo Hernandes disse em uma das pregações, que há muito ajuntamento, mas pouco quebrantamento. Há muito ajuntamento em que as pessoas, elas estão ali para serem entretidas, para terem momento apenas passageiro, e não momento de verdadeira adoração. Nós vemos aberrações tidas como cultica nos nossos dias hoje. Nós vemos reuniões em que se dá muitas vezes o nome de culto, mas é um desvio total daquilo que o Senhor nos orienta acerca de como adorar o Senhor. E Jesus então direciona a mulher samaritana para que ela possa então entender o que de fato é adoração. Jesus passa a mostrar àquela mulher não só os aspectos referentes à adoração genuína, mas o Senhor Jesus mostra como nós devemos adorar, qual deve ser a nossa atitude quando estamos diante de Deus, daquele que é o Todo-Poderoso. Diante disso, eu quero falar com os irmãos sobre a adoração genuína, que não deve restringir apenas a lugares, mas sim o objeto da adoração. Primeira coisa que nós vemos nesse texto é que o verdadeiro centro da adoração não é a pessoa do adorador, mas sim a pessoa de Cristo. Não são as pessoas. Quando nós nos reunimos para adorar, Jesus diz: nem neste monte, nem em Jerusalém. Nós sabemos que a palavra culto significa homenagem. Então, quando nós nos reunimos na igreja, quando nós nos reunimos em alguns lugares para adorar, nós estamos com isso homenageando ao Senhor, nós estamos honrando, nós estamos reconhecendo a sua grandeza, o seu poder, nós estamos servindo. Culto é isso, culto é um ato de serviço a Deus, culto é um ato de reverência. E quando a igreja, portanto, se reúne, a igreja está servindo, a igreja está trabalhando para Deus, em reconhecimento por tudo que Ele é e faz em nossas vidas. Olha o que Ele diz para essa mulher. Ela diz: nossos pais adoravam neste monte, mas vós, ou seja, vocês judeus, estão dizendo que é em Jerusalém que é o lugar que se deve adorar. E Jesus diz: vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está dizendo: adoração não é o local, não é o ambiente que faz com que nós sejamos adoradores.
Não é o fundo musical que faz com que nós adoremos ao Senhor, não é a estrutura, não é as paredes, não são os bancos, não é o templo, não é isso que faz com que haja culto, não é isso que faz com que haja adoração. Muitas vezes essa compreensão de sagrado e profano faz com que essa mentalidade católica faz com que muitas vezes o crente desenvolva o pensamento de que verdadeira adoração é quando nós estamos apenas reunidos no domingo para prestar um culto a Deus, quando na verdade culto acontece em qualquer lugar. Claro que isso é quando os desigrejados enxergam esse primeiro momento, vai dizer: então eu não preciso da igreja. Obviamente que o crente, ele tem necessidade do ajuntamento, ele tem necessidade de estar com o povo de Deus, mas o que nós fazemos aqui dominicalmente, pelo menos, deveria ser o resultado do culto que nós prestamos durante a semana, dos momentos de adoração que nós prestamos ao Senhor, um culto onde tira-se do centro Cristo, um culto onde se coloca ou traz uma ideia mística de que ele só é aceitável se ele acontecer dentro de um ambiente, de uma estrutura, não compreender o que é verdadeira a adoração. E Jesus estava dizendo para essa mulher, Jesus estava falando para a mulher samaritana que tinha esse entendimento, estava olhando para Jesus, e ele diz: não é o fato de estar no ambiente que vai fazer de você um adorador, mas nós adoramos ao Senhor constantemente, em todos os lugares. Jesus está dizendo que o mais importante é a natureza, a atitude e o propósito de nós como povo de Deus, e não a sua forma. Infelizmente, temos perdido, ou muitos têm perdido, tempo e energia discutindo e divergindo sobre forma da adoração, quando na verdade o que importa é o objeto da adoração, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa reunião, Ele é a razão do nosso ajuntamento. O local, equipamentos, instrumentos, tudo isso é apenas acessório, que não pode ser um elemento decisivo para honrarmos ao Senhor. Certa feita, teve uma igreja aqui em São Paulo, presbiteriana, onde no seu bairro faltou energia e a igreja ficou sem luz, e ali muitas pessoas aproximaram do pastor e dos presbíteros dizendo: meus irmãos, como não tem energia, então hoje não vai ter culto, porque não vai ter louvor, não vai ter instrumento. E o pastor disse: meus irmãos, nós vamos adorar, independente da luz ou não, nós vamos adorar o Senhor. O culto vai acontecer, porque não são essas coisas que serão um fator determinante para a adoração do povo de Deus. Adorar não requer espaço, não requer elementos, no caso equipamentos, mas o que Deus requer de nós é a nossa atitude. Qual é o nosso objeto da adoração? É o Senhor Jesus Cristo. Mas uma outra questão aqui no texto, não só acerca de que o que importa é o centro, e ele estava dizendo para a mulher: o que importa é o centro, o objeto da adoração, e não o espaço. Mas o Senhor Jesus diz que a adoração, ela pressupõe conhecimento. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E quando o Senhor Jesus diz porque a salvação vem dos judeus, Cristo não está colocando os judeus como preeminentes, como uma peça principal,
Mas o Senhor Jesus está dizendo que a origem da salvação, por o Messias vir da linhagem judaica, é por isso que ele está dizendo que a salvação vem dos judeus, porque o Messias veio de linhagem judaica. Logo, o Senhor Jesus vai dizer aqui no texto: nós adoramos o que conhecemos. A adoração sempre pressupõe conhecimento. Qual é o objeto do nosso conhecimento? Quando nós lemos Romanos capítulo 12, os 2 primeiros versos vai dizer que um culto ele deve ser um culto racional. O povo de Deus, quando se reúne para adorar, precisa compreender o que está fazendo. O povo de Deus, quando se reúne para cultuar, precisa compreender as suas ações. Quando os reformados são conhecidos como o povo da Bíblia, isso traz sobre nós uma grande responsabilidade, porque a nós cabe olhar para as Escrituras, a nós cabe olhar para a palavra, para que, se há um desvirtuamento do culto, se há um afastamento da verdade, nós sejamos exortados quanto a isso. Não podemos simplesmente sermos um povo que ouve. A reforma protestante foi justamente esse sentimento de que não basta apenas ouvir, é necessário verificar. Não basta apenas olhar para os desvios teológicos e dizer está tudo bem. É preciso questionar, é preciso levantar questionamentos, e foi isso que Lutero fez. A igreja estava se afastando da verdade, a igreja não estava mais pregando o Evangelho. E quantas vezes nós vemos pessoas por aí, quantas pessoas estão em igrejas heréticas, em igrejas que estão apenas entretendo pessoas, e o discurso é: pelo menos essas pessoas estão lá, mas muitas sendo enganadas, entretidas. Alguém já disse que na maioria das vezes dos púlpitos hoje, as pessoas querem palhaços para entreter, e um público para ficar rindo. Perde-se a solenidade do culto, perde-se a reverência na adoração, perde-se a contrição, perde-se um coração que olha para o Todo-Poderoso, perde-se o sentimento crítico, mas pastor, crítico, mas não a crítica no sentido negativo, perde-se esse sentimento de olhar para as Escrituras e dizer: é de fato verdadeiro aquilo que está se dizendo. É preciso conhecer, é preciso estudar. E o Senhor Jesus está dizendo para a mulher samaritana isso, está falando para ela, para essa mulher, dizendo que a adoração ela pressupõe conhecimento. Conheça a quem você adora. Se você adora a Deus, conheça o Deus Todo-Poderoso, para que a sua adoração ela seja resultado do teu relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Pack, em seu livro O Conhecimento de Deus, ele vai dizer que seremos cruéis conosco mesmos se tentarmos viver neste mundo sem conhecer o Deus a quem pertencemos e que governa as nossas vidas. Meus amados irmãos, essa mulher ela pôde compreender que adorar era muito mais do que se reunir. Adorar era muito mais do que estar num espaço. Quando Jesus, portanto, mostra para essa mulher de que a verdadeira adoração, ela não só pressupõe a necessidade do conhecimento, mas o Senhor Jesus diz que o nosso Deus, ele se importa mais com aquilo que está acontecendo internamente dentro de nós, do que com aquilo que está acontecendo externamente. E ele diz que o Senhor Jesus, aliás, o Senhor Jesus vai dizer para ela que a adoração ela é em espírito e em verdade. Primeiro ele diz: adorar, cultuar, não se requer um espaço específico,
nem neste monte, nem em Jerusalém. Não é o espaço físico que fará com que adoremos ao Senhor. Depois ele vai dizer: adoração pressupõe conhecimento. Conheça, estude, busque, se aprofunde acerca do conhecimento de Deus. Alguém já disse que quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a você mesmo. Quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe da sua miserabilidade. Quanto mais você conhece a Deus, mais você entende a necessidade que você tem do Todo-Poderoso. Não basta expressões de adoração, é preciso conhecer a quem servimos, a quem adoramos. O conhecimento é fundamental àqueles que desejam prestar um culto agradável a Deus, um culto racional, um culto que seja inteligível, um culto que seja de fato que nós entendemos. É isso que o Senhor Jesus nos ensina por meio desse diálogo com a mulher samaritana. Mas não somente isso, o Senhor Jesus diz que a adoração genuína vai além, pois inclui o aspecto comunitário, é em espírito, mas é em verdade. A adoração deve ser praticada no interior da pessoa, antes de que seja no exterior. É necessário que os que adoram, adorem em espírito. Aqueles que, portanto, externam a sua adoração, que seja um resultado daquilo que está acontecendo dentro do seu coração, daquilo que está acontecendo na sua alma. Uma alma vazia não adora, uma alma vazia não cultua, uma alma que não tem um relacionamento com Deus não presta culto. E é por isso que o ímpio não adora, e é por isso que o ímpio não cultua, e é por isso que o ímpio, mesmo estando no culto, ele participa, mas não cultua, porque culto é reservado apenas àqueles que servem ao Senhor e entendem o que estão fazendo. É em espírito, mas é em verdade. Por que Jesus usa essa expressão? O Senhor Jesus pega a mesma expressão que ele vai usar quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a mesma expressão em grego, verdade, porque ele vai dizer que culto pressupõe uma participação que seja o resultado daquilo que nós conhecemos. Cultuar ao Senhor em espírito e em verdade é o entendimento de que deve ser exercido com base na verdade de que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é conhecer a verdade acerca daquele que é o autor da salvação. Então eu estou adorando em verdade, porque a base da minha adoração é Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é a vida, e é por isso que eu adoro, é por isso que eu presto culto ao Senhor. Deus é Espírito, um Espírito pessoal, perfeitamente bom, santo, amoroso, Criador, que dirige e sustenta todas as coisas. Deus é Espírito. Mais uma vez Jesus está ensinando para aquela mulher e trazendo a referência de que Deus é Espírito e deve ser adorado em vários lugares. Adoração genuína, de forma verdadeira e não hipócrita. Adoração como resultado daquilo que acontece no coração. Por isso que os puritanos vai dizer que culto, estar na igreja no domingo, para os puritanos era o dia da feira da alma. E por que era o dia da feira da alma? Porque os puritanos diziam que estar no domingo, estar com os irmãos, estar adorando a Deus é um momento de deleite na presença do Todo-Poderoso. E eu devo fazer isso com alegria, eu devo fazer isso com encanto, eu devo fazer isso com o meu coração transbordando, pois a minha alma está sendo alimentada, pois a minha alma está sendo agitada, está sendo incomodada, no momento que eu estou adorando ao Senhor. E isso deve ser feito com muita alegria. Por isso que os puritanos, eles ordenavam seus negócios para que o domingo fosse um momento que eles pudessem se deleitar tão somente na presença do Senhor. Meus amados irmãos, Deus está mais interessado
com aquilo que está acontecendo internamente no teu coração do que com aquilo que está acontecendo externamente na sua vida. O Senhor Jesus vai dizer: o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. E é por isso que Paulo vai dizer em Colossenses, vai dizer em Filipenses, das suas cartas, ele vai dizer que nós devemos prezar por uma vida em que os nossos lábios sejam usados para edificar, para abençoar, e que não deve sair da nossa boca nada que seja degradante, nada que não seja para a edificação das pessoas. O Senhor Jesus, Ele está interessado naquilo que é interno nas nossas vidas. Adorar a Deus é resultado daquilo que está acontecendo internamente no teu coração. Se você não tem vivido uma vida de culto a Deus, se você não tem buscado uma vida de conhecimento de Deus, dificilmente você vai sentir a presença de Deus em um culto, porque cultuar não é algo apenas reservado para o domingo, é algo que deve acontecer semanalmente nas nossas vidas, diariamente nas nossas vidas. O nosso Deus, Ele não está sujeito ao espaço. Deus não é limitado, Ele está presente em todos os lugares. Por isso que o espaço não é mais importante do que a posição do adorador, porque estão na igreja é que adoram. Não, Deus está mais preocupado do que com aquilo que está acontecendo no teu coração. O culto é um momento de deleite espiritual. Estamos na presença do Todo-Poderoso e devemos, portanto, adorá-lo. Não apresentar a Ele algo vazio, mas apresentar a Ele o resultado do nosso culto semanal. E assim, domingo após domingo, nós vamos experimentar um pouco do céu, nós vamos experimentar um pouco da eternidade, quando ordenarmos as nossas vidas e o nosso coração, para que nós possamos diariamente fazermos aquilo que a mulher fez, aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse para ela: alimente-se da fonte da vida, porque Cristo é a fonte da vida. Quando nós nos alimentamos da fonte da vida, nós vamos jorrar água que vai jorrar para a eternidade. Foi isso que ela fez. Após esse diálogo com Jesus acerca da verdadeira adoração, essa mulher fica tão impactada com o encontro que teve com Jesus, que ela não aguenta ficar parada ali. Ela entra na aldeia de Sicá e ela vai dizer para as pessoas: vocês precisam ouvir uma pessoa que disse tudo quanto eu tenho feito. Será porventura este o Cristo? Essa mulher começa a pregar o Evangelho. Essa mulher começa a ficar encantada, essa mulher começa a se alegrar com a salvação, porque é isso que o Evangelho faz, é isso que o Evangelho realiza na vida das pessoas que experimentam uma verdadeira transformação. O Evangelho nos inquieta, o Evangelho nos aproxima de Cristo, o Evangelho faz com que nós olhemos para a nossa condição de miseráveis pecadores, mas ao contemplarmos a graça de Deus, nós somos levados a adorar, porque nós sabemos que se nós estamos na presença do Senhor, não é meritocracia, não é o nosso esforço, mas Deus, quando portanto Ele envia a Cristo, Ele desce do céu na figura humana para morrer por nós, miseráveis pecadores. Mas qual é o resultado que o Senhor quer de nós? O Senhor quer que nós vivamos as nossas vidas para a glória dEle. E como é viver as nossas vidas para a glória dEle? Cultuando, pregando o Evangelho, nos deleitando na presença do Senhor. Foi isso que essa mulher fez, foi isso que a samaritana fez. Alguém que talvez jamais ouviria o Evangelho, porque os judeus não fariam isso. Pessoas que talvez no nosso dia a dia nós não pregamos o Evangelho, e você olha para essas pessoas e talvez internamente no teu coração você diz: não é digna de ouvir o Evangelho. Mas quem disse que o Senhor Jesus falou que era para nós dizermos quem era digno ou não de ouvir? Ele só disse: prega o Evangelho.
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A nossa tarefa é pregar. Os resultados não são conosco, não dependem de nós. Adorar pressupõe conhecimento. Você tem conhecido o Deus a quem você declara adorar? Você tem, domingo após domingo, ou semana após semana, tem sido confrontado pelo Evangelho? Ou você acha que leitura das Escrituras e oração é coisa só para o domingo? Meus amados irmãos, intimidade com Deus pressupõe sacrifício. Sacrifício pressupõe olharmos para os elementos essenciais da nossa vida cristã. Não podemos, se esse é o seu caso nessa noite, você não pode, domingo após domingo, ser apenas espectador. Você não pode ser apenas ouvinte. Você precisa ser desafiado a consultar a palavra de Deus. Você quer a fonte? Você não vai encontrar em outros lugares. A fonte é a palavra. A fonte não é o pastor, a fonte não são os presbíteros, a fonte não é o membro da igreja. A fonte é a palavra. Quer se alimentar de Cristo? Leia as Escrituras. Quer falar com Deus? Busca o Senhor em oração. E assim você vai perceber o quanto vai jorrar da sua vida água para a eternidade. O quanto você vai se deleitar na presença do Deus Todo-Poderoso, que nos convoca para a adoração. Que a exemplo da mulher samaritana, o nosso coração seja impactado. E como é bom, como é maravilhoso, como é bonito quando nós ouvimos alguém falar de Jesus e que está encantado com o Evangelho e com Cristo. Não permita que o tempo tire de você esse brilho do Evangelho. Não permita com que o tempo tire de você o encanto pela graça. Não permita com que o tempo tire de você a beleza de Cristo. Às vezes nós podemos estar dentro da igreja servindo e tão ocupados nas nossas tarefas de servir aqui dentro da igreja, que nós esquecemos a nossa tarefa principal, que é de adorar o Senhor, que é de cultuá-lo. Que o Senhor nos ajude e que sejamos constantemente verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, em nome de Jesus.